Olá, eu sou a apresentadora e psicóloga clínica Neuza Halbert. Estou aqui em mais um episódio Mais Saúde e Vida. O nosso tema hoje é um dos mais importantes da nossa contemporaneidade, a ansiedade. E a nossa entrevistada é a Marluce Teixeira, novamente entrevistada já pela segunda vez, a pedido do nosso público, que gostou muito dela e que pediu que ela viesse para o assunto ansiedade. Olá, Marlúcia. Olá, Neuza. Gostaria que se apresentasse novamente. Bom, Marlúcia Teixeira, psicóloga clínica, atuo na abordagem ACP, ou humanista centrada na pessoa. Há 7 anos já, 7, 8 anos, me perco no tempo cronológico. E acho o tema de extrema relevância, né? É um tema que nós precisamos falar mais para as pessoas acessarem mais. Então, Marlúcia, o que é a ansiedade? Na verdade, a ansiedade é um sintoma que todos nós temos. Não tem como a gente desassociar do ser humano a ansiedade. A questão é o nível da ansiedade. Então, o prejuízo está onde ela disfunciona o sujeito. A ansiedade nada mais é do que aquele sentimento que a gente tem de querer fazer. Então, por exemplo, nós estamos aqui, antes gerou uma ansiedade em todo mundo. Né? Como que vai ser? Vai dar certo? Não vai dar certo? Essa ansiedade ela é necessária para que as coisas funcionem, para que a gente seja ativo naquilo que a gente quer fazer. Aonde que ela gera o prejuízo? Quando isso começa a inibir a capacidade do sujeito. Você trouxe uma coisa importante de quê? Nem toda a ansiedade é patológica. Não, nem toda. E quando que a gente percebe, assim, sinais e sintomas de que essa ansiedade seja patológica, seja um transtorno? Uhum. A ansiedade patológica, ela é a ansiedade que limita o sujeito às suas condições potenciais. Exemplo, alguém sai no trânsito e, de repente, ele começa a se sentir incapaz de dirigir. Então, ele bloqueia ali, ele acha que ele vai bater, né, o carro, ou que ele não vai mais conseguir, ele precisa estacionar, ou ele acaba tendo uma crise ali que impossibilita. Ou, por exemplo, a ansiedade que começa o sintoma físico, taquicardia, secura na boca, tremores. Então, são situações que começa a disfuncionar um organismo, que começa a disfuncionar uma emoção e prejudica o comportamento do sujeito. Como que a gente sabe disso? Principalmente quem sente. É importante a gente saber que a pessoa que sente, ela precisa estar muito atenta a essas mudanças, né? Às vezes o de fora vê, mas se ela ainda não consegue perceber que isso está causando um prejuízo a ela, ela não entende que aquilo é um sintoma de ansiedade. Então, aonde que é patológico? Aonde ela começa a trazer um prejuízo comportamental, relacional para a pessoa. Quando a gente fala ansiedade, Marlúcia, normalmente a gente tem essa noção, a pessoa tem muitas responsabilidades, a pessoa chegou numa certa idade e ainda não conseguiu tudo aquilo que sonhou. Então, a gente, às vezes, relaciona com idade. Mas, ansiedade tem faixa etária? A ansiedade não tem faixa etária. E hoje, o que está acontecendo no nosso mundo moderno? Que é o boom da ansiedade. Nós estamos vivendo um momento onde está tendo mais ansiosos de qualquer faixa etária. Tem um livro bem legal, não vou lembrar o nome do autor, mas ele chama Vida Líquida. É um livro que vale a pena ler. O que ele traz? O imediatismo. E hoje tudo está muito fácil. Antigamente, se a gente parar para pensar, as pessoas precisavam de um tempo para conseguir alguma coisa. Hoje a gente precisa de segundos, porque o celular oferece isso, porque a tecnologia oferece isso, porque a criança, por exemplo, ela tem acesso aos
conteúdos infantis dentro de um tablet, dentro de um smartphone, e isso faz com que ela tenha acesso a um monte de coisa que ela gostaria de ter. E ela quer aquela hora. Ela não entende se assim, os pais têm condição, se naquele momento é possível e ela quer. Isso desenvolve ansiedade. Total. Então, a gente atende criança hoje que assim, tem um nível de ansiedade, porque quer tudo muito rápido. O excesso da tecnologia causa um prejuízo cognitivo. Então, ela tem uma dificuldade de concentração, ela tem uma dificuldade de aprendizado, e tudo isso vai acarretando no comportamento dela e gerando uma certa ansiedade. Então, tem faixa etária? Não tem. Infelizmente, hoje, a ansiedade está acometendo todo o público. Com relação à faixa etária, eu também trago a questão, Marlúcia, de que a ansiedade é mais feminina, é mais masculina, ou hoje é uma coisa que está meio igual para todas as pessoas? Antigamente era mais feminino, porque a mulher se cobra demais. Né? A mulher, ela é mãe, aí ela é profissional, aí ela é esposa, aí ela é dona do lar, então entendia-se, ou entende ainda, que isso acarretava na mulher um prejuízo, né, emocional, psicológico. Contudo, a gente percebe que os homens hoje também estão tendo essa dificuldade de alinhar o que ele dá conta com o que ele quer, porque o nosso tempo cronológico hoje não está mais compatível. Né? A gente escuta demais hoje as pessoas dizerem assim, eu precisava de 24 horas do meu dia, mas ele tem as 24 horas, isso não mudou, mas ele quer aproveitar as 24 horas em atividade que ele não dá conta, porque aí o corpo biológico precisa de descanso. Então, hoje assim, não tem. Hoje, tanto homem quanto mulher, quanto criança, está dentro de um processo que, mediante aquilo que quer muito rápido, ocasiona a ansiedade. Marlúcia, você acha que essa ansiedade hoje, ela se desenvolveu mais rápido por conta da tecnologia? Acredito e já tem estudo dizendo. Porque, como eu disse, o nosso cérebro, por assim dizer, ele tem uma condição de informação. É igual um HD. Se você tem um HD de tantos gigas e você quer colocar informação a mais, ele vai travar. E a gente tem acesso a informações que dá excesso de informação para aquilo que a gente às vezes nem vai aproveitar. Então, às vezes, assim, por exemplo, eu vou me citar como exemplo, né? Eu tenho a minha abordagem, eu tenho a minha atuação e, de repente, eu quero aprender além, eu vou para outras áreas, eu vou começar a estudar demais, aquilo não vai ser aproveitado, mas vai me trazer um prejuízo dentro daquilo que eu dou conta de comportar como informação. Então, o excesso de informação hoje, ela está sendo um prejuízo, não tem como a gente negar. A gente precisa filtrar aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente precisa aprender. Caso contrário, eu quero saber tudo, eu não tenho um filtro disso e isso acaba me trazendo mais um adoecimento do que uma qualidade de vida ou de cognição ou de intelectualidade. Uma criança ansiosa é um adulto ansioso? Total. Quando que uma mãe, um pai, quando os responsáveis percebem que é preciso levar a criança a um psicólogo, porque ela está com ansiedade, que sintomas, que sinais que os pais precisam estar atentos? Primeiro que assim, está havendo uma confusão da ansiedade para o TDAH. Então, assim, às vezes a criança não tem o transtorno do TDAH, ela só é extremamente ansiosa, decorrente de uma vida ociosa, porque o que acontece hoje? Os pais, não é uma crítica, tá? É uma chamada de atenção, não quero depois ser espancada. Mas os pais hoje, o que eles fazem? Para aquela criança acalmar, eles entregam o smartphone, entregam o tablet, entregam. Então, aquela criança se acalma. Sim. Mas ali ele está consumindo conteúdo. E nesse consumo de conteúdo, quando ele larga aquilo dali, é como se fosse uma droga mesmo. Ele precisa de mais. Então ele fica inquieto. Ele sobe no sofá, ele grita a mãe, ele quer outra coisa. E aí, diante disso, os pais começam a levar para o lado do transtorno do TDAH.
E é um prejuízo isso, porque às vezes é só uma ansiedade que essa criança precisa de brincar mais, de ter um esporte, de ter uma atividade, de ter um tempo de qualidade com esses pais. Então, e aí é difícil do pai entender que aquilo é uma ansiedade. Quando que o pai deve levar? Quando isso começa a atingir o comportamento na escola, quando isso começa a fazer a criança ficar extremamente irritável em casa, com comportamentos de desobediência, que às vezes é mais punido do que compreendido e olhado. Por que meu filho está fazendo isso agora? Por que ele está fazendo tanta birra? Então, são situações que aí o pai deve procurar ajuda profissional. Você no início falou assim, eu trabalho com a abordagem centrada na pessoa. A questão de cuidado, do acolhimento e do cuidado, da ansiedade dentro dessa abordagem, o que é feito? Primeira coisa, a pessoa precisa esvaziar-se do seu lixo mental. Então, não tem como um ansioso chegar lá no meu consultório, tá? Novamente, vou falar por mim. Não tem como um ansioso chegar no meu consultório e eu querer condicionar ele. Sim. Então, assim, ele já chega e eu já percebo no movimento das mãos, ou no roer das unhas, ou na mexeção do cabelo, e eu começar a falar, pare com isso, não roa a unha, ou vou te... Então, ele precisa esvaziar. Como que ele se esvazia? Sendo ouvido. Ele precisa falar. Então, às vezes, a escuta, dependendo do nível da ansiedade, porque às vezes a gente tem que entrar com medicação, a gente precisa encaminhar para psiquiatra, mas dependendo da ansiedade, ela já começa a ser controlada naquele momento da escuta. E a partir disso, ele se olha, ele vê a necessidade dele. E criança, como que você conduz o tratamento da criança quando percebe a ansiedade, quando ele faz o diagnóstico? Totalmente lúdico. Então, assim, o que eu faço? Eu faço, lá no meu consultório eu não atendo criança, né? Preciso ser bem sincera com isso. Mas o que a gente faz? A gente estimula ela a desacelerar. Então, todas as brincadeiras que a gente oferece para essa criança é de um lugar de calmaria. Então, todas as brincadeiras que são oferecidas é mais de pensar sobre uma pecinha que vai colocar ali. A gente não estimula ela a brincar de correr, por exemplo. Né? Que é diferente da criança que chega muito passiva e a gente precisa ativar. Então, a criança chegou muito acelerada, a gente vai levar ela para um acolhimento de uma brincadeira mais calma, de uma reflexão mais calma, de historinhas que aponta para ela aquilo que ela precisa acessar de sentimento e de emoção. Primeira coisa que a gente precisa acessar, principalmente na criança, é a emoção, o campo da emoção, para a gente saber aonde é que essa ansiedade está atuando ali. Está atuando. Marluce, você gostaria de deixar um recado? Infelizmente, o nosso tempo é sempre curto quando você vem aqui, minha querida amiga. Então, assim, o que você diria aos pais e diria para as pessoas procurarem ajuda, né, de um psicólogo no momento da ansiedade? Porque às vezes, isso ocorreu inclusive no meu consultório, a vergonha de dizer eu estou ansioso, ou a vergonha dos sentimentos, não compreender toda essa carga emocional e sentir vergonha mesmo, achar que está com algum problema. Então, o que você diria para as pessoas com relação à ansiedade? Primeira coisa, ansiedade é coisa de gente. Então, a partir do momento que você se reconhece gente, sinta-se à vontade para reconhecer em você sintomas. Segunda coisa, conheça o seu corpo. Vê se ele está funcionando da forma natural ou se tem alguma coisa ali que está disfuncional. Isso significa que tremores constantes, ataque cardíaco, angústia. E outra coisa que a gente precisa entender é que, às vezes, a palavra ansiosa leva para um conceito que a pessoa é agitada. E nem sempre o comportamento é esse. Às vezes, a agitação está toda interna, ele está numa gritaria, a irritabilidade está alta, ele está com falta de concentração, ele está com falta de apetite, não dorme direito. Sintomas. Então, comece a olhar para tudo isso. E, a partir disso, fazer uma reflexão. Dou conta de resolver sozinho? Não. Se não, procura ajuda. O profissional está ali da área da saúde para te acolher, não para te julgar, não para achar que você é um fraco. Então, procura ajuda, porque o autocuidado, o autoconhecimento vai te levar para uma saúde mental, uma qualidade de vida. Obrigada, Marlúcia.
e tivemos mais um episódio de Mais Saúde e Vida. E hoje, quebrando o protocolo, eu gostaria não só de agradecer ao nosso diretor Evandro Santos, a toda a equipe, como também no domingo retrasado estive numa festa da Igreja Santa Terezinha e fui acolhida com extremo carinho por todas as pessoas, fui parabenizada por esse programa, mas esse programa não é meu, esse programa é nosso. Então, obrigada a todos.